O ED Aracaju de hoje faz uma homenagem ao conselheiro aposentado do Tribunal de Contas, Reinaldo Moura. Reinaldo nos deixou no dia 11 de novembro de 2021 e o programa de hoje, gravado dias antes da sua morte, traz uma entrevista especial sobre a vida desse grande sergipano. Acompanhe. Seja bem-vindo ao ED Aracaju. Muito obrigado pela oportunidade de contar e de deixar registrado aí para a história um pouquinho da minha história. Obrigado pela oportunidade. Nascido em Japaratuba, filho do comerciante Olegário e da dona de casa Laudelina. Isso. 7 irmãos, né? Mais 7, 8 comigo. Isso. Vamos começar esse nosso bate-papo pela infância de Reinaldo Moura. Como era a infância lá pelas ruas de Japaratuba? Eu dividi a infância entre Japaratuba e Pirambu, porque com 6 anos meu pai resolveu que nós tínhamos que estudar em Aracaju. Então comprou uma casa em Aracaju, todos nós viemos para cá, minha mãe veio para ficar com a gente e eu eu dividi entre Japaratuba e Aracaju. Fomos morar na rua de Santo Amaro. Eu ia para Japaratuba nas férias escolares, que naquele tempo eram férias mesmo. Você tinha 4 meses de férias. Você tinha 3 no final do ano e 1 no meio do ano. Então, esses 4 meses eu vivia em Japaratuba e o resto vivia aqui em Aracaju. Normal. A de Japaratuba era um pouco mais livre, porque era mais campo, era mais fazenda, era mais rua. A de Aracaju um pouco mais preso. Porque eu cheguei aqui, fomos morar na rua de Santa Amaro, ainda Aracaju praticamente, eu não diria que começando. Pra você ter uma ideia, eu tenho lembrança de Aracaju com apenas uma rua pavimentada, que era a Rua de João Pessoa. Quer dizer, eu criança vivi essa transformação toda pela qual eu sou do tempo do Morro do Bonfim, onde hoje eu brincava no areal do Morro do Bonfim, onde hoje o terminal rodoviário Luiz Garcia. Eu ainda alcancei o Trapicho na Rua da Frente. Então, naquele tempo, você podia viver na rua. A gente tomava conta da rua, né? Tomava conta. Você jogava futebol na rua, praticamente não tinha carro em Aracaju. Primeiro não tinha linha de ônibus, ainda tinha bonde. Quer dizer, eu sou velho, mas quando eu vi e vivi isso, eu tinha 8, 10 anos de idade, para não dizer, porque você viveu isso aí, você deve ter 110 anos para ter vivido isso. Não, é que eu tinha 8, 10 anos de idade. Então foi muito bom, tanto aqui, claro, quando estava aqui desejava ir para lá, porque ele era mais solto, mais à vontade, mas eu não tenho o que reclamar desse tempo, não. E quais eram as traquinagens, as brincadeiras de Reinaldo, dos amigos, dos irmãos, que tiravam assim, deixavam a mãe de cabelo em pé? Não, com o irmão não tinha muito não, porque não, era só para brigar mesmo, é normal. Você tinha 8 pessoas dentro de uma casa, 5 homens, sem meu pai estar presente, porque meu pai ficava no interior. Coitada das meninas, né? Não, coitada das meninas não, coitada da minha mãe, que tinha que resolver e tomar conta desse povo todo. Agora, também tinha um detalhe. Ela anotava tudo, quando meu pai chegava no fim de semana, ia cobrar tudo. E cobrava mesmo, naquele tempo cobrava cobrando. Cobrava cobrando, não tinha esse negócio que o filho não pode tomar um tapa, não pode tomar um puxão de orelha. Tomei. Ficar de castigo. Tomei muito e não tenho nada que reclamar da vida. Então, o trabalho foi dela. E as brincadeiras eram normais, era futebol, era bola de gude, você podia jogar na rua ainda, porque eu disse lá, não tinha transporte ainda. Ir para o morro, descer do morro, rolar do Morro do Bonfim, era coisa normal. Chegou a estudar lá Japaratuba, Pirambu? Não, eu cheguei apenas 1 ano. Depois tivemos que vir para aqui, porque também naquele tempo a vinda para Aracaju foi mais em função dos meus irmãos, que já são mais velhos do que eu. E não tinha ginásio, naquele tempo era primário e ginásio, não tinha ginásio no interior. Então quem quisesse seguir alguma coisa tinha que vir para Aracaju. Depois é que chegou aquela rede de ginásio da Senec, escolas da comunidade, mas isso chegou depois, a gente já estava aqui em Aracaju. Então meu pai, como era semi-analfabeto, o sonho dele era ver os filhos formados. E aí
ele fez esse sacrifício e terminou dando certo, porque formou todos. Reinaldo, aqui em Aracaju, estudava onde? Todos nós, meu pai era meio ousado, né? Todos nós estudamos no Colégio Tobias Barreto, escola particular. Eu não sei porque na cabeça dele tinha que, naquele tempo só tinha o Ateneu, o Jackson de Figueiredo, o Ateneu público, o Jackson Figueiredo e o Tobias Barreto particular. Então, o Jackson era internato, semi-internato, e o Tobias não. Então, ele matriculou todos no Colégio Tobias Barreto. Eu entrei e saí formado do Tobias, eu e meus irmãos. Aí depois cada um foi procurar seu rumo. Mas até onde ele pôde, que era o científico naquele tempo, primário, ginásio, científico. Todos saíram formados. A voz marcante de Reinaldo Moura foi que o levou a seguir a carreira de radialista, de jornalista? O que foi que conquistou o Reinaldo para a comunicação? Olha, eu não tenho, na verdade, eu não tenho uma explicação para isso. Nunca passou pela minha cabeça que um dia... Claro, eu ouvia rádio como todo mundo ouvia normalmente. Eu não parava para ouvir rádio. Eu nunca parei para ouvir rádio até 15, 16 anos. Nunca parei para ouvir rádio. Tem uma pessoa que terminou sendo influente nessa decisão. Eu tenho um primo. E não sei porquê, quando a gente encontrava à noite, havia uma turma que encontrava. Você podia ficar na rua até 10, 11, meia-noite, 1 hora da manhã, não tinha problema. Sair de bicicleta, ninguém roubava a bicicleta, não tinha problema nenhum. Então toda noite havia esse encontro. E ele tinha essa mania de ser locutor de rádio. E aí ele chegava lá, imitava como é que fazia. Eu ouvia aquele negócio. Aí um dia ele disse, olha, eu vou fazer um teste na Rádio Difusora. Ela lá onde é a Secretaria de Saúde, eu fui à Secretaria de Saúde, lá no Serigi. Lá no Serigi. E ele disse, bora comigo? Eu disse, vamos. Eu fui. Fizemos o teste. Eu disse, vou aproveitar aqui também. Fiz. Ele perdeu e eu passei. Naquele tempo eu fiz esse teste com Nailson Menezes, não sei se você chegou a conhecer, Santo Santana. Eles eram os diretores da rádio, a Rádio Difusora era, como é até hoje, uma emissora do governo do estado. Pronto, eu fiz, e aí volte daqui a 2 meses, o Nailson tinha chegado de São Paulo, aí trouxe as novidades, volto para casa, faça os testes, aí me ensinou como aperfeiçoar um pouco. Tem negócio de fonoaudiólogo não, né? Não era, ensinou alguns truques, vim para cá, 2 meses, voltei, fui aprovado e comecei. Aí eu ia completar 18 anos de idade. Porque comunicação, ela é contagiante, né? E a minha foi natural. Daí para frente eu me apaixonei. Aí eu passei a gostar, porque você começa a levar, com 18 anos de idade, trabalhando em rádio, um monte de novidades, um monte de fã, de mulher, de um monte de tudo, de rua, aquele negócio todo. Atraído pela voz, né? Porque não tinha televisão, né? E aí também você tinha 100 pela voz e perdia 90 quando via a cara, né? Então, pronto. Eu passei pouco tempo na... Agora, eu aprendi a ver como os outros trabalhavam. Eu tive muita paciência. E meu ídolo naquele tempo era Nailson Menezes e era Santo Santana. Tanto que eu tive uma queda para a área do disc jockey e outra para a área do noticiário, que terminou sendo as 2 vertentes que eu segui até deixar o rádio. Santana pelo noticiário e Nailson pelo disc jockey. E eu ficava prestando atenção. Há um fato curioso, é que nós tínhamos um programa, começava às 2 horas da tarde. E nós tínhamos muitas ocupações, tinha dia que ele não chegava no horário. Mas eu de tanto ouvir, eu copiava. Ele não chegava e eu começava o programa no lugar dele. E foi assim que eu fui. Quando ele chegava, meia hora depois, aí eu saía. E ele aí começou a descobrir que podia não ir.
E aí foi melhor para mim. Ele não ia, eu adorava quando ele não ia. E depois que Reinaldo começou aqui em Aracaju, aqui em Sergipe, nos conta um pouco dessas andanças em outros estados. A gente soube que também fez um pouquinho de carreira na Bahia, no Ceará. Como foi essa experiência? Teve. Bom, então eu com um ano e pouco na Rádio Difusora, eu fui para a Rádio Cultura, que era dirigida por Raimundo Luiz. Raimundo Luiz me levou para a Rádio Cultura, porque Raimundo para mim, foi o diretor de rádio mais competente que eu trabalhei até hoje. E a ele eu devo muito. Então, Raimundo, na cabeça dele, passava o seguinte: ele não tinha lugar para todo mundo, ele não tinha uma programação para todo mundo na rádio. O que é que ele fazia? Se você aparecia, ele não deixava você crescer lá, ele trazia você para cá, como isso aí. O inimigo, entre aspas, tem que estar perto de mim. E como eu estava aparecendo já na Rádio Difusora, ele me levou para a Rádio Cultura. Agora me levou para nada, porque não tinha nem espaço para mim na Rádio Cultura. Ele me deu meia hora de programa lá, que terminou sendo muito importante na minha vida. Era uma meia hora chamada Roteiro das 11, que terminou sendo um programa de muito sucesso posteriormente. Roteiro das 11 é engraçado, era um roteiro mesmo. Naquele tempo a farmácia era de plantão, só tinha uma farmácia que ficava aberta. Naquele tempo você tinha que dizer a programação do cinema. Olha, hoje vai passar, na matinê, na soeira, vai passar isso. O horário do ônibus, aquele negócio. Era um roteiro. E eu fui mudando aos poucos, saí de meia hora, ele me deu uma hora, depois me deu 2 horas, depois eu desci para o auditório da Rádio Cultura e transformei o Roteiro das 11 num programa musical e um programa ao vivo. Terminou sendo um programa ao vivo. Depois eu fui embora, quem ficou com ele foi Gilvan Fontes, que consolidou o roteiro. Tanto que hoje 90% da população diz que o Roteiro das 11 era... Quem não diz é Gilvan sempre disse que era meu. Pronto, eu fiz o Roteiro das 11 e naquele tempo você tinha que fazer tudo. Você era noticiarista, a cada hora tinha um noticiário. E você tinha que aprender a ser redator, você tinha que ser o noticiarista. E aí, um determinado dia, Raimundo chega para mim e diz: você vai para Salvador. E eu fazer o que em Salvador? Não, você vai para lá, porque você vai ser noticiarista da Rádio Sociedade. Mas ele disse: o doutor Paulo Nassif, que é o superintendente dos Diários Associados, esteve aqui, o viu e quer que mande você para substituir o de lá que está indo para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, que era Manuel Canário. Mas há um detalhe nessa história toda. Raimundo fez uma jogada. O noticiarista que doutor Paulo viu foi Dermeval Gomes, não fui eu. Mas Raimundo sabia que Dermeval não ia topar ele, disse a doutor Paulo que fui eu. Então eu fui como Dermeval, como a voz que doutor Paulo viu. Bom, mas deu certo, cheguei lá. E nessa brincadeira eu passei 14 anos. Com 6 meses, alguma coisa, eu tive saudade, porque eu era um reizinho em Aracaju. Primeiro morava em casa com meu pai, com minha mãe. Segundo, eu era Reinaldo Moura, o cara que chegava em tudo que é lugar, era festejado, aquele negócio todo. E fui para a Bahia para começar de zero. De repente, pra você ter uma ideia, eu fui morar numa pensão. E nessa pensão, eu passei até 8 anos nessa pensão. Eu trabalhava 7h55, 9h55, 11h55, 12h55, 14h55, 16h55, 18h55, 20h55 e 22h55. Eu fui só para fazer isso. Quer dizer, eu tinha um dia de 6 da manhã até meia-noite, todo ocupado. Aí eu enjoei. Eu digo: eu não vou ficar nessa vida aqui, vou voltar para Aracaju. Mas o diretor da rádio, o diretor de jornalismo, ficou meu amigo, chamado Norival Faco. Aí disse: você não quer fazer um teste na televisão? Aí falou televisão, eu digo: Tabaréu de Aparatuba na televisão, quem é que não quer? Digo, abriu um pouquinho o olho assim, né? Abriu um pouquinho, não, abriu todo. Fui fazer o teste, aí cheguei lá, o diretor de jornalismo só tinha um canal de televisão, que era a TV Itapuã. Ainda não tinha TV Aratu, que depois veio com a Globo. Ele era a TV Tupi. E aí cheguei lá, fiz o teste, fui aprovado, pronto. E fui começar lá para
O meu noticiário era o último que encerrava a televisão. Você tem que penar um pouco para começar. Terminei fazendo o Repórter Esso, que era o final da era do Repórter Esso. O titular disse que não queria mais. E eu fui promovido para 8 horas da noite fazer o Repórter Esso. Mas era um programa, assim, muito marcante, né? Na vida de Muito. todo brasileiro, né? O país inteiro assistia o Repórter Esso. Claro, que o regional assistia o Repórter Esso. Depois começou a rede nacional. Eu fui o primeiro noticiarista da Bahia a participar de rede nacional, Rede Tupi de televisão nacional. Pronto, e fiquei ali terminei diretor de jornalismo, porque o pessoal alguns foram se aposentando, outros foram. E eu terminei diretor de jornalismo e continuei na Rádio Cidade. Só que na rádio, eu, em determinado momento, eu enveredei também pelo caminho do musical. Voltei a descobrir o que eu podia fazer. Aí eu tinha um programa todo dia também. E na televisão, também descobriram que eu tinha sido disc jockey aqui, quer fazer um programa de televisão? É tudo Vamos que eu aproveitar tudo, né? Aí tinha um programa, todo sábado eu tinha um programa ao vivo na TV Itapuã. Em determinado momento, chegou Luiz Vieira e comprou esse horário. Não, eu quero o horário que já estava consolidado como programa de auditório. E aí eu passei a trabalhar para Luiz Vieira. Depois ele foi embora. Ele passou 2 anos nos Estados Unidos, foi fazer alguns cursos lá. E me deu ele tinha Recife e Fortaleza. Programa e o show Luiz Vieira. Eu saía quarta-feira de Salvador, meia-noite, chegava em Fortaleza umas 2 horas da manhã. Na quinta fazia o programa às 8 horas da noite, pegava o voo novamente para Aracaju e no sábado fazia o programa. Então terminei jornalismo, terminei com programa de auditório e essa foi a minha passagem por Salvador e Fortaleza por televisão e rádio. Aí, retornando para cá, para Aracaju, foi quando construiu a família. Reinaldo hoje tem 2 filhos, 5 netos. Foi nesse retorno? Eu construí ainda lá. Lá eu conheci Lila e construí a família ainda lá. Nasceu André, Patrícia já nasceu aqui em Aracaju. Depois eu recebi um convite, porque eu trabalhava muito em Salvador. Eu trabalhava demais, eu trabalhava em gravadora, eu trabalhava na rádio, eu trabalhava na televisão. Enfim, eu passava o dia todo trabalhando. Por isso que hoje você pega aquela história, quer alguma coisa, eu não quero mais nada. Eu já cumpri o meu papel. Pra você ter uma ideia, eu saía de casa 6 horas da manhã, chegava 10 horas da noite, André novo ainda estava. Eu acordava. Se eu quisesse brincar com ele, eu tinha que ir acordá-lo para brincar com ele, porque eu não passava o dia em casa. E aí eu recebo uma visita de João Batista de Santana, que foi lá em nome de Dom Luciano Duarte, perguntar se eu queria voltar. Eu digo, eu não tenho por que voltar, eu estou muito bem aqui. Não, mas é voltar para dirigir a rádio. Eu digo, aí para dirigir a rádio já é. Somei meu salário de lá, digo, vocês me pagam a metade do que eu ganho aqui, eu já vou, porque eu vinha para casa, eu estava voltando para casa. Ia também ter um horário mais folgado, Aí né? ia ter folga, porque eu ia ser o diretor da rádio. Aí terminei aceitando a proposta dele, larguei tudo lá, vim embora. Assumi a direção da rádio, graças a Deus deu certo, porém 2 anos depois eu tive um problema com um diretor da rádio. Ele veio da área bancária e só pensava em dinheiro, e eu pensava em dinheiro, mas eu pensava também em valorizar. Em programação. Em programação e valorizar principalmente o profissional. Não era a praia dele era puxar o saco de Dom Luciano e mostrar uma rádio rentável. A minha não, porque eu tinha um acordo com o Dom Luciano, que foi quem mandou me chamar, e sentamos o seguinte, Dom Luciano disse, olha, eu quero uma rádio para a mensagem da igreja. Eu digo, mas o senhor já viu que
tem mensagem demais da igreja e a rádio afundou. Qual é o caminho? Eu digo, o senhor me dê o que é que o senhor quer preservar da igreja aqui na rádio. Ele que eu quero a missa da Igreja do Salvador, que até hoje me parece que é transmitida todo domingo, e era ele que celebrava a missa. Eu quero a hora católica, e quero a Ave Maria, a hora da Ave Maria. Ele, tudo bem, então vamos prestigiar esses 3 momentos da rádio, e o resto é meu. Ele disse, o resto é agora. Também tem o seguinte, cuidado para não sair do caminho de uma emissora católica. Eu digo, não, quanto a isso eu não se preocupe não, porque eu também sou católico. Pronto, e terminou dando certo, me dei muito bem com o Dom Luciano, porque eu já conhecia Dom Luciano. Quando eu vim para Aracaju, Dom Luciano era vizinho. Eu era vizinho dele, não era que ele era meu vizinho. Eu conheci Dom Luciano padre. Padre Luciano ainda estudou em Paris, vinha para Aracaju, estudava na Sorbonne. Então, eu cresci vendo Dom Luciano crescer de padre, aí foi crescendo, terminou a ser bispo. A família Dom Luciano foi muito amiga de meu pai, de minha mãe. Então eu tinha essa relação, digamos, familiar com Dom Luciano. 2 anos depois eu tive problema com esse diretor da rádio, e aí eu aprendi uma coisa que eu vou contar para vocês, e contar para vocês, para que vocês não cometam o erro que eu cometi. Eu brigo com um cidadão, Dom Luciano estava em Campos do Jordão. Eu aí faço uma carta e mando para Dom Luciano, pedindo minha admissão em caráter irrevogável. Pronto, minha burrice foi botar em caráter irrevogável. Dom Luciano é uma cabeça. Só não, bem que eu queria lhe ajudar. Mas no fundo ele já queria, ele fez a opção pelo diretor do que por mim. Mas a inteligência disse, eu queria lhe ajudar, mas você pediu em caráter irrevogável, eu não vou contra a sua vontade. Eu digo, arrependimento, mas nunca eu peço em caráter irrevogável, eu peço demissão. Agora, em caráter irrevogável, não. Pronto. E aí fiquei desempregado. Eu tinha criado muito caso naquele tempo politicamente, com o programa da rádio, com Augusto Franco, briguei com Augusto Franco, aí eu todo valente naquele tempo. Criei muito caso aqui, político. E eu não era político. Eu criei os casos porque, sei lá, eu achei que o caminho era aquele, mas eu não pensava em ser político. Eu queria, e não era demagogia, eu queria audiência, e para ter audiência eu tinha que cobrar, eu tinha que estar do lado do povo. E aí eu fui cobrar, eu fui a voz, tanto que o programa era a voz do povo. Eu fui a voz do povo. Aí comecei a cobrar coisa que ninguém fazia aqui em Aracaju, era cobrar a falta de água, falta de energia, falta de transporte, falta de telefone, isso e aquilo, e eu comecei assim. Fiquei desempregado e recebi um convite de um cidadão chamado Orlando Garcia, que é sergipano de Capela, e era superintendente das emissoras paulinas, que são emissoras católicas também. Já viu que meu caminho é só para emissora católica. E aí, para dirigir 2 rádios na Bahia, Rádio Cultura e Rádio Bahia. Ele aí ligou para mim e disse, eu soube que você está desempregado agora. Eu estou. Ele quer vir para cá, quer. Quanto que? Eu digo, tanto. Eu, não, isso não é salário desempregado, não, rapaz. Salário desempregado é mais baixo. Eu digo, quanto é isso? A metade. Eu digo, tá certo, tá fechado, desempregado mesmo. Como eu tinha deixado o apartamento fechado em Salvador, que eu tinha comprado um apartamento, aí arrumo as malas todas. Voltou para lá. E volto para Salvador com a família. Voltei e aí sim começa o político. Aí vai os amigos, não, você podia ser candidato a vereador, alguma coisa. Depois eu não gosto desse negócio de política, não. Mas olha, a gente vai entrar daqui a pouquinho nessa questão política. Pronto, também então, de Reinaldo. A política é a partir daí. Vamos primeiro, a gente aqui mostra alguns depoimentos que a gente coleta, né, anteriormente, para poder mostrar o entrevistado. Vamos ao primeiro dele? Vamos. Você pega aí, pode dar o play. Oi, Alexandra. Prazer muito grande estar participando desse programa, um programa tão especial, onde você está entrevistando nada mais, nada menos que a minha referência, o meu ídolo maior, o meu orgulho, meu pai, Reinaldo Moura. E de falar de meu pai aqui é muito fácil, porque além de ser um grande pai, cuidadoso, zeloso, protetor,
mas acima de tudo um grande amigo. O caminho que eu trilho hoje em minha vida, principalmente na minha vida familiar, como pai, como amigo, relação minha com os meus filhos, é muito se espelhando na minha relação com o meu pai que eu sempre tive. Então você, meu pai, um beijo, que o Senhor do Bonfim, que é meu outro pai, que me abençoe e me ilumina, que me protege tanto quanto você, possa sempre lhe abençoar, derramar muitas bênçãos sobre você, para que a gente possa sempre tê-lo conosco, ao nosso lado, nos abraçando, né, nos beijando, mas acima de tudo, nessa relação cada vez maior de muita amizade. Um beijo, te amo muito, sei que esse sentimento é o mesmo de Andra, de Iago, de Lara, de Patrícia, dos nossos, né, dos meus sobrinhos, que são seus netos, e que você tenha certeza, e vou voltar a repetir, você é minha referência maior, o meu orgulho, o meu ídolo, o meu pai que tanto amo. Um beijo, um beijo, um beijo, que o Senhor do Bonfim lhe abençoe sempre. Pronto, então, tá vendo eu chorando, quer dizer, não é novidade, né? Porque todo mundo sabe que eu sou chorão mesmo, e é isso aí. Esse é o cara aí que hoje tem a vida dele, conquistou o espaço dele. Eu posso ter dado a régua e compasso do começo, tanto na relação dele, família, quanto na carreira política. Eu reconheço que dei as primeiras orientações. Mas hoje ele caminha com as próprias pernas, ele toma as decisões. Tem muita gente que tem uma preocupação de me perguntar qual é a relação que eu tenho com ele politicamente, se ele ouve, se eu interfiro alguma coisa. Eu respondo sempre o seguinte: tudo tem um limite. Eu não posso chegar agora para André, depois de ter deputado estadual, deputado federal, líder de presidente da República, líder de Câmara, líder do Congresso Nacional, e chegar a estar dando palpite na vida dele. Até porque fica um pouco difícil, que a vida dele é tão atribulada que é até difícil para mim dar palpite. Como é que eu posso dar palpite do cara que sai daqui na segunda-feira? Quando eu penso que ele saiu para Brasília, ele saiu para o Rio. Quando eu penso que ele está no Rio, ele está em Brasília. Daqui a pouco chega aqui na quinta-feira, já tem uma agenda quinta de noite já, sexta, sábado, domingo. Então, mesmo que eu queira, fica um pouco difícil, porque eu não estou no dia a dia dele. Eu acompanho o dia dele e, você interfere? Não. Eu aconselho. Aconselho quando eu acho que eu estou acompanhando alguma coisa. Por exemplo, agora, decisão, vai para o governo, não vai para o governo, vai ser candidato a senador, candidato a deputado federal, eu dou conselho. Se você me perguntar, eu não vou dizer aqui agora qual é o conselho que eu vou dar também. O que eu dou a ele, porque eu não posso tornar público aqui. Mas eu aconselho, para mim, melhor caminho é por aqui. Mas ele não é obrigado a seguir. Às vezes ele está participando de algum debate prolongado. Quando eu falo prolongado, é uma semana, 2 semanas, eu sinto que ele não está no rumo. Digo, você está um pouco desviado aí do rumo. Por quê? Por isso. Aí perguntam, ele segue, algumas vezes segue, outras vezes ele segue o rumo que ele acha que é o dele, e eu sou obrigado a respeitar. E ainda faço melhor com ele. Às vezes que ele quebra a cara, eu não passo na cara que ele quebrou a cara, porque não me ouviu. Segura, né? Não, eu seguro porque não vejo nenhuma vantagem, eu não estou contribuindo em nada, chegando para ele, aí, tá vendo você, não quis me ouvir. Não, ele mesmo lembre que lá atrás eu disse que o caminho era outro. Se emocionou, né? Hein? Se emocionou. Mas a gente ainda tem mais, hein? Vamos. O ID Aracaju... Mais para chorar, porque não bota do choro todo de uma vez logo. Não, tenha calma. O ID Aracaju está chegando ao final deste primeiro bloco. A gente retorna já, hoje conversando com o ex-vereador, ex-deputado estadual e conselheiro aposentado Reinaldo Moura. A gente volta já.
Voltamos com o ID Aracaju hoje conversando com Reinaldo Moura. Reinaldo, neste segundo bloco, vamos conversar um pouco sobre agora a carreira política. Já falamos da carreira de comunicador. Como foi que surgiu o interesse de Reinaldo de entrar para a política? Bom, aquilo que eu ia começar a explicar no bloco anterior, a questão é o seguinte: eu nunca pensei em ser político. Mas como eu fiz tudo aquilo, aquele movimento de cobrança de autoridades, o nome terminou crescendo. E os amigos começaram a botar na minha cabeça que eu podia ser político. E a única maneira de eu voltar para Aracaju era tendo um mandato. E aí eu me candidatei a vereador, morando em Salvador. Esse detalhe que pouca gente conhece. Por que partido na época? Era pelo de oposição, era o MDB, PMDB. PMDB. Que tinha sido um convite de Jackson Barreto, PMDB. E aí eu me candidatei, sim, porque o que eu fazia já tinha cara de oposição, não é que fosse propositalmente oposição, mas já tinha cara de oposição. Aí eu me candidatei a vereador, mas eu dirigia as duas rádios em Salvador. Então eu vinha toda semana, como eu fiz muitas amizades aqui, formaram um grupo para me ajudar, umas 15 pessoas. Toda semana eu pegava um ônibus da Bonfim, meia-noite, em Salvador, chegava aqui às 6 horas da manhã, já ia direto para a Rádio Liberdade, que a Aerto e o seu Albino me deram horário, e eu fazia um programa já no sábado pela manhã, saía da rádio, já encontrava esse grupo e ia para a rua fazer campanha. No domingo, meia-noite, voltava na Bonfim também, não era tudo asfaltado ainda, era uma maratona. Era uma maratona mesmo. Maratona, era quase 6 horas de viagem. Chegava às 6 horas da manhã e já ia direto para a rádio. Pronto, aí me candidatei, abri a urna, fui eleito, agradeci a Orlando Garcia e vim para aqui e assumi o mandato de vereador. Como vereador, passou pouco tempo, mas o que deixou registrado na Casa Parlamentar de Aracaju? O que Reinaldo deixou lá? Ação minha? Sim. 0. Não conseguiu Não tempo? tive tempo. Primeiro que eu não sabia o que era ser político mandato. Eu não sabia. E a população procurava Reinaldo? Não havia necessidade de procurar o vereador. Porque aí eu já tinha voltado para a rádio, aí já é outra história com João Alves e tudo. João Alves comprou a Rádio Jornal e eu fui para a rádio. Então eu tinha liberdade na Rádio Jornal. Então o vereador não precisou aparecer. Continua aparecendo radialista, que fazia o trabalho do vereador. Agora, eu não sabia fazer proposta, projeto, aquele negócio, eu não tinha nem equipe, era eu sozinho. Então eu não tive tempo confesso isso, não tive tempo de ser vereador. E olhe que eu fui vereador no tempo, eu fui vereador com Costa Pinto, fui vereador com Padre Arnóbio, fui vereador com João Alves, não é o João Alves Filho, o João Alves com Narciso Machado, com Milton Santos. Quer dizer, era uma turma muito estruturada como Antônio Mesquita, como vereador. Aí eu cheguei lá, caladinho, o que é que eu ia fazer? Botar a cara fora. Os caras tudo cobra criada. Eu não ia querer competir com eles, então minha vida foi rádio. Então, a vida política de Reinaldo Moura foi na Assembleia Legislativa de Sergipe? Pronto, foi na Assembleia. Aí me candidatei a deputado no meio do mandato de vereador, 1900, já foi 78. Eu tinha feito uma amizade com João Alves, já porque eu, 76, vereador, João Alves foi escolhido por Zé Rolenberg para ser prefeito de Aracaju e construímos uma amizade ali. Em 78, fomos para o mesmo partido, eu fui candidato a deputado estadual, ganhei a eleição e ali começou uma parceria que durou até a morte dele. Foram quantos mandatos? 6. 6 mandatos. 6. Aí deu para realmente aprender, fazer lei, indicação, requerimento, mas não é assim não. moção. Mas você, nesse meio, você não pode botar a cara fora logo, não. Mas tem que ter bons técnicos acompanhando. Antiguidade é posto. Na classe política também. Aí, quando eu cheguei lá, tive calminho, tive que ficar... Ouvindo. Eu não ouvi, eu não aprendi lá na rádio, eu não lhe falei, ouvindo Naís e Santana. Isso. Aí eu fui aprender com eles também.
Aí eu peguei uma turma, era Zé Carlos Machado, era Elisiário Sobral, Jonas Amaral, enfim, tinha mais gente aí que na medida que eu for, Marcelo Deda, Marcelo Ribeiro, não era para botar a cara fora assim não, você tinha que ir devagar. E fui, eu digo, um dia eu entro nesse primeiro escalão aí, porque lá tem primeiro e segundo escalão. Até hoje é assim, viu? Não me pergunto quem é primeiro nem segundo, que eu não vou dizer, mas até hoje é assim, não muda muito não. Então aí fui aos pouquinhos aprendendo, aprendi muito com o general de Genal e entrei no bloco, no primeiro bloco. E chegou à presidência. Pronto, aí eu cheguei lá no primeiro bloco, daqui a pouco o do primeiro bloco, alguns foram ficando no caminho e eu fui subindo. Bom, eu não, também, eu não quero ser tão assim modesto, dizer que eu cheguei por exclusão. Não, eu cheguei porque eu procurei, eu estudei, eu aprendi, eu trabalhei, eu me esforcei, eu me superei e cheguei. Cheguei a líder de governo, cheguei a presidente da Assembleia 2 vezes, e você não chega numa posição dessa apenas porque chega alguém, que você é um jabuti, pega você e bota lá na árvore. Não, não é. Você chega assim, o cara faz que eu te ajudarei. Porque você traçou um caminho, Tracei com calma, com muita calma, sem atropelar ninguém, esperando minha hora. E ela chegou. E quais foram os feitos de Reinaldo enquanto deputado estadual e enquanto presidente da Assembleia? Assim, Olha, que ficou mais marcado. Não, enquanto deputado, a questão de ser autor de projetos, quando você ocupa liderança, você é dono, você participa de todos os projetos que tem na Assembleia. Eu não sou autor, se você disser, me dê um projeto, pronto, posso dar, é emancipação do Corpo de Bombeiros. Para mim foi uma ação muito importante para Aracaju. Emancipar, tirar o Corpo de Bombeiros da dependência financeira da Polícia Militar. Foi. Eu andei perto de emancipar o Rosa Elze, faltou pouquinho projeto de minha autoria. Agora, ao assumir liderança de governo, você não pode ser pai de nenhum projeto. Então, você é participante de todos aqueles que o governo entende que devam ser aprovados. Então eu sou participante. Então eu não tive uma produção, eu não fui um grande produtor de leis. Projetos, não fui. Leis. Eu confesso que não fui. Eu tentei até na Constituinte, que eu fui o vice-presidente da Constituinte, Guido foi o presidente, eu ainda apresentei 22 propostas, nenhuma foi aproveitada. Até hoje eu reclamo de Nicodemo Falcão, primo, pastor, você não aproveitou uma das 22. Então, quer dizer, veja o mundo que eu vivia. Você está entendendo? Então, eu me aperfeiçoei nessa questão de liderança, de estudar e de participar de liderança de governo. E fui, e tenho muito orgulho. Você ser líder de 2 governos não é brincadeira. Eu fui líder de João Alves e fui líder de Albano. Eu fui líder 12 anos, eu fui líder dentro da Assembleia. Não é brincadeira, não. Não é fácil. E você ter uma relação, graças a Deus, não deixei um inimigo na Assembleia. Eu tive adversários, agora inimigos nenhum. Sou amigo de todos aqueles que foram deputados comigo, amigo de Deda, de Ismael Silva, dos mais radicais aos mais compreensíveis na relação, situação e oposição. Até porque eu mostrei para eles o seguinte, eu sou governo, vocês são oposição. Acabou, vamos nos respeitar nessa situação. E não venha com essa história de dizer, respeita a minoria. Não, vocês têm que respeitar a minoria. Por que eu tenho que respeitar a minoria? Eu respeito na medida que a minoria respeitar a maioria, porque a tendência é essa. Você exige com minoria respeito, e eu que sou maioria, não quero respeito também. Então convivi, Bosco Mendonça, olha, eu convivi com os cabas, bote uns bichos enjoados. Mas a gente soube que essa questão de conservar a amizade, de ser amigo, é uma característica muito forte em Reinaldo Moura. Foi uma opção de vida, foi uma coisa natural para Reinaldo Moura ter essa característica de ser amigo de todos? Olha, eu acho que
Não sei se foi. Eu sei que consegui tudo isso. Até hoje eu ainda encontro com ele, de vez em quando a gente marca uma reunião. Já naquele tempo a gente brigava ali, mas tudo terminava às 5 horas da tarde. Tudo terminava às 5 horas. Olha, brincadeira, você brigar a tarde toda com Joaldo Barbosa, com Marcelo Deda, com Marcelo Ribeiro, com Ismael Silva, com Zé Carlos Machado, com todo esse povo. E depois sair todo mundo para ir para o cacique tomar uma cerveja. Tinha coisa melhor. E isso continuou. Até hoje, os que sobreviveram, até hoje a gente se encontra. E agora aqui para nós, quem é que hoje, não precisa nem citar nomes, mas que Reinaldo leva, assim, tem amigos que Reinaldo leva lá para o refúgio, que a gente sabe que ele tem ali num povoado, lá em Salgado. É. Tem amigos que faz questão ainda hoje de levar para lá? Tenho os de lá, que eu construí lá, que vão, quase todo final de semana vão lá para o sítio. Tenho os daqui, que não levo mais, já levei muito mais vezes por causa da Covid, da pandemia. Mas era uma coisa natural, todo fim de semana, casa cheia. Agora, passamos um ano afastados, retomamos agora aos pouquinhos, mas há sempre aquela desconfiança. Eu mesmo, o senhor André Moura tem mania de ficar me patrulhando aí quando eu estou sem máscara. Ele vi sem máscara, ele publica. Inclusive ele gravou o vídeo e gravou com máscara, né? Ele gravou, vai reclamar porque eu gravei sem máscara. Mas diga a ele que a gente está respeitando mantendo todas os protocolos de segurança. Eu digo a ele, tem um protocolo, eu já fui vacinado também. Você já tomou vacina? Já. Eu também. Já. Então, estamos respeitando o protocolo. E levar amigos, eu só gosto de casa cheia. Eu nem pense que eu sou o cara de sentar assim e vou tomar um vinho e abrir para tomar uma garrafa. Tomo nada, é doido. Tem que ter um monte de gente para tomar um monte de cerveja e uísque e tudo. Vamos a mais alguns depoimentos? É para choro? Bom, vamos ler, né? Deixa eu me preparar logo aqui para choro. Queria falar um pouco sobre a minha amizade com o Reinaldo. Tenho com ele mais de 28 anos de convívio. Devo a ele uma grande parte da minha formação como ser humano. Afinal de contas, passava mais tempo com ele do que com minha própria família. Homem de bem e de palavra, mas muito exigente no que se refere a trabalho. Fui por um bom tempo seu chefe de gabinete, na Assembleia Legislativa e no Tribunal de Contas. Sou muito grato a você pela confiança que sempre em mim depositou. Já puxou muito minha orelha, mas graças a Deus aprendi muito com você. Meu amigo Reinaldo, me faltam palavras para descrever o carinho que sinto por você. Obrigado por tudo. Sua história de vida é repleta de vitórias. Você sabe como ninguém manter seus amigos. Feliz de quem tem um amigo como você. Um grande abraço, amigo. E então, parodiando o nosso amigo Reinaldo Moura, falar dele é complexo. Porque é uma pessoa, é um político brilhante, histórico em Sergipe, bastante conhecido. Uma pessoa que tem um senso de humor incrível, um cantor nas horas vagas e, acima de tudo, um grande amigo. Então, para mim, foi um prazer inenarrável ter trabalhado ao seu lado. Gratidão, amigo, se paga com lealdade. Vamos lá, Jeco, você treinou bem, viu? Passou aí, acho que levou umas 2 horas para decorar esse negócio. Obrigado, Jeco. Na verdade, Jeco foi criado, ele está certo, ele foi criado lá em casa, foi criado com o André, até hoje eles têm uma amizade muito grande, todo final de semana estão juntos, mesmo o André chega, já liga para ele, viajam juntos, então realmente ele foi criado. Essa parte profissional, eu realmente sou responsável, porque eles começaram a andar juntos muito cedo ainda, muito novos ainda. E os dois foram para a Assembleia muito cedo. O André ainda tinha 16 anos quando foi para lá e o Jeco era mais novo ainda. O Jeco eu fui botando realmente no caminho. Tomou muito carão, tomou muito esporro mesmo, tomou. E acho que ele não tá arrependido, ele está agradecido porque se transformou num cara inteligente, competente, leal, amigo, bom pai de família e tudo.
E eu tenho certeza que eu contribuí um pouco para isso. O comandante, você vê que eu citei aí atrás um ato meu dentro da Assembleia que eu considero importante para Aracaju, que foi a emancipação do Corpo Bombeiro, e o Magno era o comandante então lá do bombeiro naquele momento. Obrigado, Magno, pelas palavras. Eu gostaria de encerrar esse segundo bloco nosso fazendo um desafio para Reinaldo Moura. Né? Dá uma palhinha aí pra gente, do cantor. Assim não, agora aí você me deixou sem graça. Agora. Só uma palhinha, uma musiquinha, não, agora... cantarolar pra gente. Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi o maior dos meus casos, e por aí afora. Obrigada. Tá bom? Agora, tem um detalhe. Todo mundo já sabe que para cantar, eu só canto a partir da 6ª dose de uísque. Eu comecei um pouquinho aqui com 0, agora de 6 em diante, sai de baixo que eu tomo conta do microfone. O ID Aracaju continua por aqui hoje esmiuçando um pouquinho da vida de Reinaldo Moura. A gente gostaria de encerrar o programa, né, agora falando sobre o conselheiro. Reinaldo Moura passou pela Assembleia e no ano 2000 assumiu como conselheiro do Tribunal de Contas. Como foi a saída de Reinaldo para lá? Bom, foi mais uma, eu diria que mais uma grande coincidência, porque eu conto e as pessoas às vezes não acreditam. Eu nunca na minha vida pensei, nem desejei, nem pedi, nem pleiteei para o Tribunal de Contas. Nunca. Tanto que eu soube que ia para o Tribunal de Contas, eu não estava nem no Brasil, eu estava em Portugal. Aí André me liga, meu pai, e Albano deu uma entrevista e disse que você vai para o Tribunal de Contas. Eu digo, eu nunca pedi ele para ir para o Tribunal de Contas. Ah, tudo bem. Mas era o sonho de todo mundo. Eu não passava pela minha cabeça. Eu era presidente da Assembleia. Eu já tinha 6 mandatos. Com certeza eu ia alcançar o 7º mandato. Porque, olha, quando você entra ali e sai, alguma coisa deu errado. Claro que deu. Eu não vou dizer que é burro quem entra e sai. Porque Chico Passos disse o seguinte, que na porta da Assembleia tem um mata-burro. O burro não entra ali. Então, isso é de Chico Passos, que eu concordo com ele. Agora, se você estiver ali, se você trabalhar, se você tiver consciência que aquilo ali não é um pedaço seu, é um pedaço do povo, se você trabalhar, se você dividir suas alegrias e seus projetos com o povo, você não sai dali não, só sai morto. É que eu tinha certeza que eu ficava ali. Cheguei aqui e fui lá em Albano. Ele disse, não, eu lhe indiquei porque estão brigando demais pela vaga. E sendo você, não vai ter briga. Quer dizer, Albano, todo mundo diz que Albano é bobo. Bobo de nada. Albano é inteligente. E aí foi, ele disse, lógico que com o mérito que você tem. Tudo bem. Então vamos. Mas eu não queria. Ainda tentei passar para Benedito Figueiredo. Na verdade, não era. E eu tinha muito medo daquilo que realmente aconteceu depois. Da dúvida da minha capacidade de ocupar a vaga. Eu lembro dessa polêmica. Eu tinha muito medo daquele. Digo, olha, vou botar a cabeça fora aí, vou tomar porrada. Porque vamos dizer, porque esse cara é um radialista, é um político, vai para o Tribunal de Contas, não é formado, que eu, na verdade, a minha formatura era jornalismo. Mas para eles, jornalismo não é formatura não, formatura é engenheiro, é advogado, é médico, jornalismo não era considerado, até hoje não é, entendeu? Sempre é uma desconfiança com o jornalista, com o radialista, acho que o diploma foi gratuito, que você não estudou também para chegar ali, que você não tem uma formação para chegar ali. Não, medicina tem, você vai para lá para a faculdade, direito tem, você vai para... E jornalismo não vai não, E radialista não vai não,
Então, havia essa, não, um radialista no Tribunal de Contas. Deu tudo aquilo que eu pensava mesmo, vou tomar porrada. E não foi pouco, não. Aí ação judicial e tudo. Eu ganhei em Recife. O voto que me permitiu assumir o tribunal foi dado na regional de Recife, onde o ministro disse o seguinte, quando viu meu currículo, eu li depois o voto dele. Tenho guardado até hoje. Ele quer dizer que em outras palavras, esse cara não pode ser conselheiro do Tribunal de Contas. O cara foi presidente da Assembleia Legislativa 2 vezes, esse cara ocupou as comissões mais importantes da Assembleia, que foi Economia e Finanças, Serviço Social, ele ocupou, Direito Civil, ele ocupou. Ele tem 6 mandatos de deputado e não tem condição de ser conselheiro do Tribunal de Contas, porque não tem um diploma. E não disse que o diploma é exigido. O diploma não é exigido. Exige que ele tenha notório conhecimento da área, e ele não tem. Pronto, aí acalmaram, eu aí assumi, e veio o grande desafio. Eu digo, pô, estou aqui dentro, outro mundo para mim, né? Porque eu saí de rádio, saí de política, para ir lá para dentro, com a desconfiança de que, sendo político, eu ia para uma casa cujas decisões envolvem os políticos, com mandato, prefeitos, gestores. Esse cara vai aqui, vai bagunçar esse tribunal aqui. Vai desmoralizar os votos dele, vai desmoralizar tudo, porque ele vai querer proteger a classe política gestora. Nada disso. Eu procurei ser amigo. Aí você diz, o grande passo que você deu enquanto presidente do tribunal, abrir o tribunal. Abrir para a imprensa. Na área de comunicação, eu sei que Reinaldo Moura, quando foi presidente, deixou assim uma comunicação estruturada. Montei. Na medida daquilo que eu pude fazer, montei a estrutura, montei a rádio, montei programa de televisão. Eu montei uma estrutura, montei uma equipe do próprio tribunal e abri. Quer saber o que do tribunal? Agora, porque eu fui lá, tinha 5 prefeitos. E os 5 prefeitos iam para onde? Parque Diocese era? Ia pedir conselho ao arcebispo? Não. O gestor tem que ir para o Tribunal de Contas, a casa dele. Você está doente, vai para onde? Não é para o hospital. Então, se está doente, vai para o cemitério já morto. Não. Você vai pedir socorro no hospital. Está aqui o remédio. Quer se curar? Siga aqui. A bula aqui, ó. Siga a receita. Né? Orientar. Foi o que eu fiz. Agora, proibir, não. Os prefeitos... E você recebeu quanto? Eu digo 20. Se quiser 50, vá. Por quê? Porque a casa é deles. Aqui é casa de gestor. E gestor é político. Mesmo porque, como você falou lá no início, como vereador, né? Quando entrou na Câmara, você não sabia nem como era que iria conduzir os trabalhos. Então, orientar os prefeitos também acaba ajudando, não só os prefeitos, como também a população de cada município. A população, de forma indireta, é a grande beneficiada do processo, é a população. E foi o que eu fiz. Eu passei o seguinte, quem fala pelo tribunal sou eu. Então, fale. TV tal, quer entrevistar a rádio tal, pode vir. Pergunta o que quiser. Eu me lembro do episódio do 8º conselheiro. Todo mundo com problema de... Tem 8 conselheiros? Eu digo, tá aqui? Tem. E pode, pergunta o ministro Gilmar Mendes, foi ele que mandou botar o 8º. Eu trabalho com 7. Você vem aqui dia de quinta-feira, que você vê 7 reunidos, não tem 8. O 8º aqui, quem mandou botar foi o ministro Gilmar Mendes. Quando mandou retornar um e não tirou o outro. Sou eu, E eu digo, vou dar uma cópia do ofício que eu fiz. Como diz a história, a gente segue o que a justiça determina, né? Aí o cara, decisão judicial é para se cumprir, eu vou contrariar o ministro, né? Aí eu mandei um ofício para ele, perguntando, ministro, está tendo um problema aqui. Em outras palavras, estou falando numa linguagem simples. Estão perguntando porque tem 8, que é o único lugar do Brasil que tem 8 conselheiros. Ele nunca me respondeu. Quando voltava o assunto, eu digo, eu já perguntei ao ministro, toma cópia aqui, ó. O ministro não respondeu. Porque o tribunal vai dar aumento? Vai. Eu nunca escondi absolutamente nada. Eu sempre defendi com convicção o tribunal. O tribunal faz de conta, na sua opinião. Você tem todo direito. Como eu tenho direito de dizer que seu programa de rádio também é um faz de conta.
O direito que você tem de falar do tribunal, eu tenho de falar de você. Por que faz de conta meu programa? Porque você faz de conta que esse valentão todão, depois você toma o cara da dona da rádio, chama, lhe dá uma parafusada e você para. Então você também faz de conta. Reinaldo saiu do tribunal em que ano? 2014. 2014. De 2014 para cá, já como conselheiro aposentado, qual é a rotina de Reinaldo Moura, assim, no dia a dia? Coisas que Reinaldo gosta de fazer no dia a dia. Aí é um processo complicado. Quem não tiver a cabeça preparada para a aposentadoria, você passa a vida inteira trabalhando. Quando chega na segunda-feira, você amanhece e não sabe para onde vai. É triste. Se você não tiver uma cabeça boa, você termina até morrendo. Então, como a minha vida não dependia exclusivamente, por exemplo, amizade não dependia só dos amigos do tribunal, convivência não dependia dos amigos do tribunal, também deles, mas não dependia exclusivamente. Minha vida social não dependia também do pessoal do tribunal. Eu sempre mantive a minha vida fora. Mantive minhas idas para Pirambu, para Japaratuba, para Salgado. Me dá uma agonia fim de semana de ficar em casa, vamos para a rua. Vamos ver os amigos. Então encher a casa. Então, para mim, não foi muito sofrimento, não. E aí, eu aprendi uma coisa que eu conto o pessoal da risada. Você tem que aprender a dosar atividades. Você tem que ter uma agenda dosada. Aí eles dão risada. Como é? Eu aprendi que você não pode fazer um supermercado para um mês, você tem que fazer para uma semana. Depois eu digo, é melhor você fazer todo dia, porque você precisa sair de casa. Aí um dia você vai lá comprar feijão, no outro dia você vai lá comprar arroz, no outro dia você vai lá comprar macarrão. Bate papo, encontra um conhecido, aí você tem conta, puxa uma loroca. Agora não, você paga pelo Pix, paga pelo telefone, paga a conta de água, não paga as duas. Pague água num dia, telefone no outro e energia no outro. Para poder ir também oxigenar a cabeça, para ir para a rua, não faça... você pode ter atividade de manhã e de tarde. Não, de tarde não vá. Porque senão você resolve os dois problemas, um de manhã e outro de tarde, depois você no outro dia não tem o que fazer. Então fui aprendendo não me faz falta. Me faz falta, por exemplo. Eu vou ao tribunal toda semana, como até hoje me faz falta a Assembleia. Eu adorava aquela confusão da Assembleia. Eu era louco por aquela confusão. Louco. A do tribunal não, uma coisa mais... Mas eu aprendi a gostar também daquele modo de ser conselheiro do Tribunal de Contas. Então, eu não tenho muito problema para ir atravessando essa fase de aposentado. Mas, falando francamente, Reinaldo hoje está bem adaptado às redes sociais? Não, ainda não. Tem hora que aperta o botão errado, sai tudo do ar. Aí eu tenho que pedir socorro, não estou ainda. Não adianta, eu vou aprendendo aos pouquinhos. Aí eu digo como Albano, cara, veio lhe ensinar. Aí disse, olha, você vai aqui, eu digo, já chegou. Se for apertar 2 vezes, eu agora mais de 3 não quero mais não. Por quê? Porque com 50 anos em diante você não aprende mais nada. Já tá bom. Às vezes eu anoto passo a passo para poder fazer alguma coisa. Olha, eu ainda quero aprender algumas coisinhas na vida, eu já passei, né? Já passei, aí Albano brincando. Albano, quando ele não queria resolver um problema, ele disse, não lembro, depois de 50 a gente não lembra das coisas mais. É porque ele não queria resolver. Vamos a mais um depoimento? Vamos. Tudo que eu precisava encontrei em você. Há muitos anos nossos caminhos se cruzaram. E hoje eu estou aqui no mundo, uma vírgula de tudo que eu já falei em vários depoimentos. Do pai que você é, do amigo que você é, do filho que você foi, do marido que você é, do padrasto que você é, do irmão que você é. Você é um ser humano incrível, Reinaldo. Você é um ser humano com coração do tamanho do mundo. E esse coração não é só para a família, não. Esse coração é só para os amigos, são para as pessoas que você não conhece, que chegam com um problema que entrega e você perde as noites para tentar resolver. Por isso que eu digo que para ser político não precisa ter mandato, não. Você é um político nato, você é um político de coração. Você é um político porque você gosta. E eu tenho orgulho de você. E que você saiba que quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você.
Estamos onde foi a residência de seu Alu e Dona Neninha. Aqui começa a história de Reinaldo Moura. Embora tenha se tornado um homem de muitas conquistas, foi vereador de Aracaju, 6 vezes deputado, nessa época governador interino e conselheiro do Tribunal de Contas. Mas é aqui, meus amigos, numa conversa ou outra, onde ele se realiza. São vários finais de semana contando as suas experiências de vida. De uma forma tão descontraída que as imagens falam por si só. Neguinha, arrumou o dedo, né? Você gosta, né, de criar esse negócio. Duas grandes figuras. Mirabel que hoje toma conta das coisas que eu tenho em Japaratuba, é quem administra aqui. Isso é uma associação que eu tenho lá, em homenagem ao meu pai. E quem gerencia essa associação é ela. E Valdir é vereador atualmente, é um amigo de longas datas. E as fotos que foram mostradas é aquilo que eu lhe falei. Eu busquei construir amizades também fora do não que as do tribunal, nem da Assembleia não fosse boa, não, mas tem cada grupo no seu momento. Então faz falta, muitos amigos da Assembleia, do Tribunal de Contas, mas eu tenho esse povo todinho aí, com o qual eu convivo, que preenche esses espaços. E é muita gente. Você saber quem foi que deu as fotos aí. Mas é muita gente. E é isso, e eu adoro esse negócio aí. Você vê que isso aí tem muito mais por aí. Eu adoro montar cavalo, adoro sair. Vamos passear de cavalo por aí. Para mim, eu já fiz cavalgada à noite, de Pirambu até Atalaia, saí 6 horas pela areia da praia, agora com um carro de abastecimento atrás aí. Então, essas coisas que... Agora você tem 77 anos e não parece. Aí começa a fazer comparação, porque fulano tem 70 e está pior do que você. Sim, eu não sei se ninguém está pior do que eu sei que eu procuro aproveitar esses momentos. Tá entendendo? Amanhã eu fico esperando que chegue o final de semana para que eu vá para o mundo. Eu quero ir para o mundo. Eu quero sair de 4 paredes. E aproveitar a vida. Eu quero. Fala em aproveitar a vida. Olha, vamos fazer um negócio aí daqui a 6 meses. Não, daqui a 6 meses é longe. Por quê? Eu tenho mais idade para estar esperando 6 meses. 6 meses pode chegar. Agora, eu me programar para 6 meses... Vamos fazer amanhã, né? Não, vamos fazer logo. Pois é. Daqui a um ano... Que um ano, rapaz? Eu sei lá onde é que eu estou. Não, mas você do jeito que está, vai demorar. Aí, não, você vai ver. Minha mãe morreu com 104 anos. Aí, porque minha mãe morreu com 104, eu também vou morrer com 104, Que é isso, rapaz? Não, vamos fazer logo. O que é? Não, vamos tomar uma... Vamos logo. Negócio de... Eu só marco para 15 dias, e olhe lá. Não é que eu desejo morrer, não, viu? É que eu só marco para 15 dias mesmo. É para deixar a vida acontecer, né? Lógico, deixa a vida me levar. Eu gostaria, em nome de toda a equipe da TV Câmara, né, agradecer por nos ter recebido hoje aqui nesse bate-papo, né, nessa conversa informal, para conhecer um pouco do lado, né, pessoa de Reinaldo Moura. Eu que agradeço também, pelo menos hoje eu tive a oportunidade de justificar por que é que eu não estou nos anais da Câmara de Vereadores como um vereador produtivo, como um vereador atuante. Hoje eu tive a oportunidade de explicar e tenho certeza que aqueles que estão chegando lá de primeiro mandato também passam por esses momentos que eu passei de aprendizagem, de paciência, e de aprender a conviver com iguais. Porque é muito complicado se você não descobrir que quando você chega ali,
você é igual. Não adianta você achar que chegou com 20 mil votos, com 10 mil votos, eu cheguei com 2 mil, sentou, diplomou, você é igual a mim. Com seus 20 mil, eu com 2 mil, ou com 1.000, com 500 votos, sei lá, você é igualzinho. Então, o grande momento, a grande sabedoria é quem está lá em cima de 20 mil votos, aprender a respeitar quem teve 2. E quem teve 2, aprender também a não achar que você não tem o direito de sonhar um dia ter também 20 mil. Então, vá produzir, vá trabalhar, não se sinta diminuído, se sinta igual. Esse é o grande mérito. E eu tive a oportunidade hoje de justificar, porque eu não fui aquele vereador que talvez a população esperava que eu fosse. Mas eu tive, graças a Deus, a oportunidade de mostrar depois, já na Assembleia, que eu cumpri o meu papel. Eu tenho uma consciência muito tranquila de que no rádio, eu não tenho queixa do rádio, não tenho. Eu fui um vencedor no rádio, fui um vencedor na televisão, eu fui um vencedor na política, eu fui um vencedor no Tribunal de Contas. Sabe por quê? Porque para chegar em cada um deles foi um desafio, foi uma guerra e eu venci. Muito obrigada. Aqui assim, Um abraço, né? Obrigado. O ID Aracaju chegou ao final de mais uma edição. Voltaremos numa próxima com mais uma história de vida. Até lá!